Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, boa noite a todos os ouvintes da nossa gloriosa Rádio Super. Hoje estamos aqui em mais um programa Bússola do Mundo, um programa onde a representante é a pastora Ângela Valadão, trazendo para vocês como tema: a ciência não contradiz contra a fé. E hoje a gente tem um tema muito especial, tem um convidado muito especial, é um tema bastante relevante para que a gente possa ter reflexão e meditar, e um tema a qual vai acrescentar e agregar muito para a gente. Apresentar o nosso convidado. Pode se apresentar aí, o pastor, doutor, professor, ele é multiforma. Doutor Mariel, o senhor pode se apresentar, falar como que o senhor veio do direito. O senhor trabalhou um tempo também, eu vejo que nessa temática nossa hoje, que é o direito religioso numa sociedade progressista. O senhor tem todo o domínio desse assunto, pode falar aí pra gente. Boa tarde, Ed, boa tarde, Matheus, boa tarde, ouvinte da Rádio Super. Bom, meu nome é Mariel Marra, eu sou advogado, sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, teólogo formado pela antiga FAT-BH. Oh, eu lembro disso! Formado pela FAT-BH e posteriormente pelo Carisma. Ótimo! Né? A gente fez essa transição aí. Muito boa. E como advogado formado pela PUC Minas, né? E é isso aí, hoje a gente está aqui para falar de um tema que realmente ele é muito, mas muito pertinente na atualidade, que é exatamente sobre liberdade religiosa. Exatamente. Matheus, eu não te apresentei, mas você pode se apresentar? Boa noite, ouvintes. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão ouvindo a gente aí. Amém. E é isso aí. Então, ô Mariel, essa liberdade religiosa hoje é um tema meio que, eu vou dizer assim, é um tema que a gente está vivendo um tempo muito, não vou dizer, tem que ter cuidado ao falar, tá vendo? Esse cuidado ao falar é onde que a gente vê que a nossa liberdade religiosa está sendo um pouco tolhida, ou não está sendo tolhida. Em primeiro lugar, define para mim o que é essa liberdade religiosa no meio de um mundo progressista. Por exemplo, o que é ser progressista hoje, o que é ser conservador? Tá, então vamos lá, de forma bem simples e fácil para que todos possam entender. Ser conservador, né, tal como o próprio nome diz, é aquele que quer conservar. Não é sinônimo de ser retrógrado. O conservador não é antagônico, ele não é contrário a qualquer tipo de avanço, ok? Mas o que o conservador quer conservar, né? Porque pressupõe que ele quer conservar alguma coisa. Então, ser conservador é aquele que quer conservar valores. Quais valores? Vida, família, liberdade. São valores fundamentais para aquilo que a gente pode colocar dentro deste grande guarda-chuva chamado conservadorismo. É claro que tem várias nuances, a gente nunca pode tratar nada como muito estanque, né? A gente está dentro de uma complexidade humana, são ideologias humanas, né? Então tem uma gama muito grande, tem uma variedade muito grande, mas o que a gente pode resumir de conservadorismo é isso, é aquele que quer conservar esses valores. E por que o conservadorismo opta por esses valores? Porque ele entende que é através desses valores, vida, família, liberdade, que o ser humano, independentemente da sua confissão religiosa, viu, Ed? Ele vai alcançar aquilo que a filosofia chama de bem comum, sumo bono, né? Que são temas até teológicos, né, Ed? Que é o que a gente almeja, é a felicidade. Que a filosofia há muitos anos vem trabalhando sobre isso, né? É muito bom isso aí. Esse lado conservador foi muito bem explicado. E por que tem essa divergência hoje no Brasil com relação à questão, o que seria progressismo? Progressismo seria uma coisa de progresso?
Então, dentro desse progressismo, por que tem essas questões aí? Já te colocando na fogueira, Não, né? o que vem primeiro? Naturalmente, o que veio primeiro foram pessoas defendendo esses valores. Os valores. No contraponto, né, aí a gente tem que remontar lá o século XVI, o Iluminismo, né? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que vem trazendo algumas ideias divergentes àquele status quo, né? Aquilo que a sociedade defendia naquele momento. É salutar, é perfeitamente natural que as pessoas, ao longo do tempo, elas vão modificando as suas ideias. E foi na esteira dessa modificação, dessa revolução industrial, cultural, o renascentismo, aquele grande caldo, né, que a sociedade ali do século XVI, XVII e XVIII, né, que é onde a gente está falando exatamente do iluminismo, foi nessa esteira que a gente percebe, então, que começam a surgir algumas escolas que são chamadas escolas críticas. A alta crítica, né, principalmente na Alemanha, que vem, então, desconstruir. Né? Então, a ideologia progressista, e aí a gente está falando no sentido lato, né, dessa ideia progressista, progressismo exatamente vem do progresso, porque entendiam naquele momento que a sociedade estava mergulhada em trevas, né? Até a ideia de que do iluminismo, né? Então o conhecimento, a razão, eu sou detentor do conhecimento e da razão, e aqueles que não fazem parte deste meu grupo, eles estão em trevas, são os ignorantes. E aí é dentro disso aí que vem essa ideia do progresso, né? Não. Então, através da razão, através do conhecimento, nós vamos explicar a sociedade, nós vamos explicar o mundo, e aí tem as suas influências na ciência, na política e até mesmo dentro da religião, dentro do espectro religioso, teológico, aí a gente tem a teologia liberal. Entendi. Muito interessante essa parte. E aí, Matheus? Não, Mariel, posso chamar de Mariel, né? Claro, fica à vontade. Na verdade, a defesa, essa vai ser a minha primeira pergunta. Você falou que há a defesa da vida, da família e liberdade, certo? Sim. E eu queria que você explanasse um pouco mais qual vida seria essa, que família seria essa e que liberdade seria essa. Essas perguntas assim, essa foi ótima. Lights, né? Essa é bem light. É uma pergunta muito boa, Matheus, mas é uma pergunta ao mesmo tempo bem complexa de responder. Eu tenho que, nesse momento, então, assumir um pressuposto, tá? Conforme eu falei aqui no início, eu sou pastor, então naturalmente eu sou cristão. Sendo cristão, então eu tenho uma cosmovisão informada pelas escrituras, né? Então a minha concepção antropológica, e a partir dela eu então te dou a resposta, tá? Como cristão, conservador, evangélico, né? Família, na minha concepção antropológica, ela é formada por pai, mãe e a sua prole. Okay? Ótimo. Emendando o que o Matheus disse aí, é tão legal esse assunto, a gente hoje sofre às vezes, por exemplo, na universidade, na faculdade, a gente sofre um pouco de ser tolhido também com relação a isso. Né? Um dos temas da bússola é isso, ciência e fé nos contradiz, mesmo porque nos contradiz mesmo, quando a verdadeira ciência te leva para uma fé racional e uma fé justa, a ciência se curva à fé verdadeira, esse é básico, e aí o que acontece? Dentro desse processo, para a gente falar dentro do nosso direito religioso, eu tenho esse posicionamento porque eu também tenho essa visão. Sou cristão, tenho cosmovisão cristã, tenho a Bíblia como um amparo, como meu manual de fé, mas se eu me posiciono isso perante um público, tanto na universidade quanto em casa ou em qualquer outro local, já vi pessoalmente isso até mesmo em sala de aula, as pessoas ameaçadas de processo, porque você está tolindo o meu direito. E aí que está uma questão que eu vou emendar junto com essa pergunta longa, né, que eu fiz. O nosso direito religioso, a gente tem na Constituição
na Constituição brasileira, o direito de liberdade religiosa, isso entraria como liberdade religiosa ou entraria como direito civil? Aonde que é o desvio aí? Bacana, bacana. Eu vou te responder, mas deixa eu só emendar encerrar com a Matheus. pergunta dele. Então tá. Família, eu estou partindo de um pressuposto e isso que eu estou fazendo, todo mundo faz. Até mesmo aquele que se diz ateu. Ele tem um pressuposto ideológico. Ele parte do pressuposto, dentro da cosmovisão naturalista dele, de que não existe Deus e aí a partir daí ele fala o que é o homem, o que é o mundo, né? E aí, se você perguntar para um ateu, ele vai te responder o que é família dentro da concepção dele. Isso todo mundo faz e é o que eu estou fazendo aqui. Na ciência, né, dentro da consciência de que existem outras formas de pensar. Então, para mim, família é o que eu chamo de ideologia de Gênesis. Né, que tem a ideologia de gênero, eu parto então da ideologia de Gênesis. Boa. Deus criou homem e mulher e deu ordem para o homem e mulher para que eles então possam procriar. Família, ali nós vemos então o início da família, conforme é explicado, né, conforme as escrituras me informam. Ah, Mariel, mas existem outras formas de família, por exemplo, a família monoparental, que é aquela que é somente um dos pais e um filho adotivo. Tem gente que até inclui também animais, né? É só eu e o meu pet, aí também é família. Ok, isso aí dentro de um ponto de vista sociológico. Eu estou partindo de um ponto de vista teológico. Segundo as escrituras, família, de forma ampla e genérica, ela é formada pelos genitores, pai e mãe, e a sua prole. A outra pergunta é sobre liberdade. É vida e liberdade. Vida e liberdade. Qual seria essa vida, né? Mais uma vez, partindo do pressuposto que eu sou cristão e aí eu tenho que ser informado pelas escrituras. A vida, ela é criada por Deus. Então, qual é a vida que eu defendo? Toda forma de vida, pressupondo que Deus é o criador da vida, o autor da vida. E ele sendo o autor da vida, eu tenho que defender a vida no sentido de que ninguém pode tirar aquilo que não deu. Se é Deus o autor da vida, consequentemente, ninguém pode tirar a vida. E aí a gente entra em outros temas, tal como homicídio, aborto, pena de morte, dentre Inclusive, outras. aproveitando o gancho, o aborto já foi falado aqui na Bússola por uma médica. Ela tem, inclusive depois, os ouvintes quiserem se localizar, vai ter os programas disponíveis no canal dos Gideões, da pastora Ângela. Excelente. E aí, vocês podem estar revendo e vendo, porque assim, são muitos conceitos, os convidados estão trazendo assim, muitas excelências na sua fala, que acrescenta a gente perante a sociedade. Sim. Porque o que acontece no mundo hoje que está polarizado? Essa palavra que me fugiu desde o início. A polarização tem travado as pessoas de se expressar. E eu, como cristão, muitas das vezes as pessoas estão deixando de denunciar aquilo que elas acreditam na sua cosmovisão, que é errado. O pecado é errar o alvo. Então, se a minha Bíblia, como meu instrumento de fé, diz que é errado tal comportamento, por que não eu não posso pronunciar que tal comportamento é errado? Por que eu tenho que ser polido pelo um politicamente correto? Por que eu tenho que ser polido por uma minoria que se diz a maioria? E aí eu queria emendar, já que a gente emendou algumas perguntas junto com aquelas que eu te falei, o nosso direito religioso, qual que é a diferença entre o direito religioso e o direito civil com relação a isso? Como eu manifesto como religioso? Religioso só manifesto dentro do templo ou eu sou religioso fora do templo também? Bacana, bacana. Vida e qual que é a última pergunta? Liberdade. Liberdade. Então, liberdade também num sentido amplo, porque Deus criou o homem livre. Né? Sim. E mais uma vez, repetindo, o Estado não pode tirar aquilo que ele não deu. Se o Estado não é o autor da vida, ele não pode tirar. Se o Estado não te deu liberdade, uma vez que você já nasceu livre, o Estado também não pode tirar. Então, essa é a minha concepção, partindo de uma cosmovisão bíblica e cristã. Aí, Ed, você me perguntou se a Constituição ela trata, né, dessa questão da liberdade religiosa. Sim.
Graças a Deus trata, porque eu acho que se não tivesse isso na Constituição de 88, nós estaríamos hoje numa situação bem pior. E eu posso aqui citar o artigo 5º, inciso 6º, que ele estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgia. A Constituição ela não está falando especificamente de uma religião, né? Ela está falando aí porque é de uma laico forma e é ampla. plural. Isso. Mas aqui está garantida a liberdade de consciência e de crença. E o que está dentro dessa liberdade, até emendando aí com a pergunta do Mateus. A liberdade de crença é a liberdade de você crer no que você quiser e manter também a crença que você tem. Então é a liberdade de você crer no que você quiser, é a liberdade de mudar de crença se você quiser ou manter a crença que você tem. Por que é importante a gente entender o que é essa liberdade religiosa ou essa liberdade de crença garantida pela Constituição? Porque não é de hoje que existe uma tensão muito grande entre as agências missionárias, e aí falando da nossa parte, e aquelas instituições que protegem, por exemplo, alguns povos, né? Povos indígenas que não tiveram contato com a civilização. Para essas instituições, organizações, o missionário ele é visto como um inimigo, porque ele está entrando dentro de uma cultura, ele está invadindo, está destruindo uma cultura. Mas espera aí, a gente está falando de liberdade religiosa. Aquele povo que tem uma crença, eles também têm a liberdade de mudarem de crença se eles quiserem. E olha aí como é que essas organizações estão violando a liberdade de crença, a liberdade religiosa desses povos. Em nome da proteção cultural, os missionários não podem pregar o evangelho. Em nome do não proselitismo, você vê que a liberdade religiosa nossa, dos cristãos, está sendo tolhida. Um grande exemplo de liberdade religiosa sendo tolhida no Brasil, e um termo que se tornou popular, né, que é a cristofobia. É o medo do cristão, né, de entrar e destruir esses povos. Não. Mesmo porque também tem má informação com relação ao contexto histórico, né, da formação do Brasil, colonização, jesuítas. Então eles pegam toda uma distorção dessa má formação do país e querem trazer como para hoje, fazer o que na história o pessoal chama de anacronismo. Isso. Que é fazer uma leitura do passado com os olhos do presente, mas distorcido. E isso tem trago, assim, não vou dizer, tem perturbado na realidade, né, aquilo que é de direito livre, porque a Constituição foi um direito garantido. Sim. Foi um direito que o Brasil lutou. Quem conhece a história do país vai entender que foi um país que foi com muita luta para ter o que a gente tem hoje. Sim. E às vezes é tirado de uma forma tola, uma forma simples e boba. E muitos cristãos, e aí eu queria deixar um adendo aqui aos ouvintes, estão se calando como profetas, aonde Deus te enviou e aonde que é para você ser voz de Deus, por não conhecer o direito básico. O seu direito básico de saber pronunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é amparado pela Constituição. Exatamente. É interessante isso. Exatamente. A gente tem essa liberdade de pregar o evangelho. Agora, um outro exemplo também sobre a violação à liberdade religiosa são alguns projetos de lei que têm sido levantados em algumas assembleias legislativas no estado brasileiro, né, alguns estados, sobre o chamado assédio religioso. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar, não domino, mas ouvi falar. O assédio religioso é um projeto de lei que tenta criminalizar, entre aspas, porque o Estado não pode produzir lei sobre direito penal, mas é um tipo de lei que tenta impedir que o cristão pregue o evangelho, sob pena disso ser caracterizado como assédio religioso. Inclusive, algumas empresas já têm sido condenadas na Justiça do Trabalho exatamente por causa do assédio religioso. Por exemplo,
eu sou o dono da minha empresa, mas eu quero que todos os dias, quando nós iniciemos faça uma oração. Aí tem funcionário indo na Justiça do Trabalho denunciar essas empresas por assédio religioso. Mas peraí, você tem a liberdade de não participar, mas... Seria praticamente o que o ensino religioso é hoje no Estado. Isso. O ensino religioso no Estado, ele é de caráter facultativo. Não obrigatório. Você pode deixar o seu filho assistir a aula, se caso você não queira que ele assista a aula, ele tem direito de ter aula de português e ter aula de matemática no local dessa aula do ensino religioso. Ou seja, não tem obrigatoriedade. O grande problema é que eu vejo dentro do direito religioso as pessoas confundir o direito e nessa confusão de direito atropelar aquilo que é primordial, que é a base, que é o respeito. Acho que quando a gente fala de intolerância religiosa ou de direito religioso, uma palavra que não pode faltar para a gente é respeito. Tanto faz com um quanto o outro. O ateu ou quem é do cristianismo ou quem é de outra religião, independente da sua esfera, o respeito ele é a primazia de todas as questões para o ser humano. E as pessoas estão atropelando isso, não é, Matheus? Eu ia perguntar? Sim. Antes de você perguntar, deixa eu só chamar os ouvintes para participarem. Pessoal, quem quiser participar com a gente, manda inscrito, por favor, aqui. É no 31987931370, 31987931370. Pode mandar suas perguntas que a gente vai ter um enorme prazer aqui de ler e passar aí para o professor. Fala, Matheus. Ô, Mariel, e já aproveitando esse gancho, porque assim... há uma confusão também, muitas vezes, pelos nossos irmãos, né, em Cristo, e confundem as coisas e acabam não mantendo respeito com o próximo, né? A gente ouviu muito nesses últimos meses aí, né, nesse furacão que foi, né, que passou aí, muitos irmãos sonhando com um Estado teocrático, né? E com um Estado, assim, que coordenado por um líder, enfim, religioso. E aí eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso, né? Até mesmo para esclarecer aí para os nossos irmãos, né? Sobre esse sonho de um Estado, né? Entendi. Teocrático aí. A gente agora entra num outro tema, que é a respeito da laicidade do Estado e neutralidade religiosa. Bom, eu tenho uma proposta de discussão sobre esse tema um pouco diferente do que se está sendo colocado por aí. Porque, por exemplo, em nome dessa neutralidade religiosa, tem se promovido exatamente isso que eu estava falando anteriormente, tem se promovido a violação à liberdade. Bom, nós temos que ter aqui respeito a todas as religiões. Em tese, esse pressuposto nós concordamos, mas em nome do politicamente correto, em nome dessa neutralidade religiosa, as pessoas têm sido tolhidas de pregar o evangelho sob pena de estar cometendo assédio religioso. Os governantes, entrando na sua pergunta, eles estão sendo tolhidos de expressarem a sua cosmovisão, a sua fé, no ambiente público, como se a teologia pública ela não existisse, né? E aí é um problema muito sério, porque o Estado é laico, mas o que a gente chama de Estado laico? É um Estado que ele não privilegia nenhuma religião, ok? É um Estado que, em tese, ele foi concebido para garantir a liberdade de todas as religiões. Mas, em nome desse Estado laico, o cristão, o evangélico, ele tem sido expurgado da vida pública. Ele tem sido impedido de manifestar a sua fé no ambiente público, como se a sua cosmovisão, as suas convicções fossem convicções de segunda classe. Como se ele fosse um cidadão de segunda classe e ele não pudesse se manifestar de acordo com as suas convicções contra aborto, contra droga, contra o direito à legítima defesa, sabe? É como se o cristão não pudesse falar sobre isso dentro daquilo que ele acredita, mas o ateu ou qualquer outra religião pudesse falar, porque ali não se entende como algo
inferior, né? Bem dentro daquela ideia da laicidade do Estado e que coloca em graus diferentes o argumento científico, né? Como se ciência, e aí eu estou acompanhando o programa, né? Tá se mostrando muito profícuo para mostrar que o cristão pode sim se expressar dentro da ciência. Dentro da ciência. Inclusive, os temas que a gente vai estar abordando daqui para frente é essa desconstrução de Darwin. Isso. Eu não vim de uma ameba, eu não sou uma evolução, eu sou uma criatura por Deus, eu tenho base científica para isso. Outras coisas que o programa também vai estar abordando, que tem diferença entre ciência e cientificismo. As pessoas têm que entender o que é cientificismo, que a grande maioria defende isso, e não sabe o que é ciência. E dentro dessas questões do direito, onde que a gente vai rapidinho para um bloco, para um intervalo, daqui a um minutinho, antes de entrar para o próximo bloco, eu quero te deixar essa pergunta no ar até para os ouvintes também acompanharem. Tudo que você falou com relação ao direito, eu já vivi isso, já fui tolhido também dentro da universidade a expressar a minha opinião com relação a uma afetividade. E tem uma militância muito grande com relação a isso. E aí eu discordei do professor com relação que não nasce, a pessoa se escolhe, e eles tentaram fazer um complô e tentaram me processar. E tentaram processar, seguiram com o processo, mas não deu nada, porque é o meu direito de liberdade de opinião. Processo administrativo. Virou mais ou menos isso. Só que o que acontece? O que acontece hoje é que a gente, muitas das vezes, a coisa é muito mais profunda do que isso. Tem se aparelhado no meio da sociedade instituições a ponto de censurar a voz de quem não concorda com a minoria. Isso. E isso que é o perigo. Então a gente vai para o intervalo, próximo bloco, e aí no próximo bloco a gente entra com esse embate. Pode ser, Bacana, e aí eu respondo sobre o Estado teocrático que ele perguntou. Sim. Um abração, então. É isso aí. Então, Mariel, voltando ao nosso assunto do primeiro bloco, eu queria te perguntar o seguinte: o assunto é muito mais profundo do que isso, no sentido de ser aparelhado. Então, e são aparelhados. Eu, como estudante hoje de psicologia, eu vejo muito aparelhamento com relação à militância, com relação a você ter um posicionamento. E o Matheus também né, Matheus? Você está formando também, está no 8º período, né? Formei em História, agora estou em Psicologia. E aí o que acontece? A gente vê isso muito com relação à nossa opinião ser tolhida. Eu tive uma aula de Psicologia Social que praticamente foi uma militância a aula inteira. E aí o grande problema é o seguinte: se você discorda, são grupos organizados, não são grupos comuns, e dentro dessa organização eles colocam medo em você. E aí o que acontece? Você tinha até falado de ameaça de processo, mas a ridicularização no ambiente acadêmico também é uma forma de tolher a liberdade religiosa. Não, e o bullying, né? Que é o famoso antigo bullying, eu fui cancelado. Eu fui cancelado, feliz da vida. Eu chego na faculdade, os que pregam amor, pregam ódio, porque assim, só vira a cara e não dá nem bom dia. Exatamente. Por causa de uma opinião. O amor venceu. O amor venceu. Por causa de uma opinião dentro de uma opinião simples, porque eu não quis ofender, eu só quis uma construção científica. Não me explicaram, e ainda eu queria que me explicasse se existisse fora para mim, que eu conheço, o cromossomo Y e X. Se existisse outro, tudo bem, a gente poderia até ter um debate, mas não tem. Enfim, dentro desse parâmetro, você participou lá da comissão do direito, secretário-geral da Comissão de Direitos de Liberdade Religiosa da OAB. Na sua opinião, o que tem feito essa questão do direito à liberdade religiosa? De fato, a gente tem seguido essa ameaça mesmo? Dentro da própria comissão existe um aparelhamento, podemos dizer assim, né? Porque aquelas religiões que são chamadas de minoria, elas se encontram lá bem representadas. Entretanto, aquelas religiões que são chamadas de maioria, que são os cristãos, essas pessoas, como é o meu caso, eu já ouvi dentro da própria comissão da UAB que cristão não sofre preconceito, cristão não sofre violação à sua liberdade religiosa, que não existe cristofobia, né? E aí dentro da comissão eles tratam a questão da violação à liberdade religiosa, vinculando isso a um outro termo que é chamado de racismo religioso. Ou seja, eu, que sou branco e cristão, eu não posso sofrer preconceito, eu não sofro violação na minha liberdade religiosa.
Mas se eu fosse de uma religião de matriz africana e negro, aí sim, aí eu estaria sofrendo violação na minha liberdade. É um discurso que, em tese, vem para corrigir um problema, mas acaba piorando, né? Porque existe discriminação dentro de uma comissão que deveria zelar pela liberdade religiosa. Tanto é que hoje eu não faço mais parte dessa comissão, porque quando houve a nova gestão, né, da OAB, do presidente da OAB, uma nova comissão foi constituída e sequer me comunicaram sobre a constituição dessa nova comissão. Eu fazia parte da anterior, não fiquei nem sabendo que constituíram uma nova, ao argumento de que eles não tinham obrigação de me comunicar. Tá tudo certo, então eles fizeram lá a comissão deles, vinculada a uma outra comissão, que é a comissão da liberdade sexual, né? Aí juntaram racismo religioso com liberdade sexual, e aí tudo isso aí desde que você não seja branco, você não seja cristão e não seja hétero, porque tem isso também, né? Porque se eu fosse homem, aí sim, aí eu estaria amparado por essas comissões e representado por essas comissões, mas eu sou o opressor, né? Eu sou aquele que não é bem visto, por isso que nem sequer me chamaram para falar. Posso responder sobre o Estado teocrático? Pode ir lá, voltamos lá no Estado teocrático. Ô Matheus, sobre o Estado teocrático, eu entendo a sua pergunta, porque de fato algumas pessoas querem que o Estado ele venha ter um Messias. Um Messias, né? Um Salvador. Isso, um Salvador. Agora, uma coisa é fato, e aí na mesma linha do que eu estou dizendo e agora repetindo, o Estado é laico, é aquele Estado que tem que garantir a liberdade religiosa, mas os governantes, eles não podem abrir mão da sua convicção religiosa. Então, se eu for um deputado federal, eu vou legislar e vou defender as pautas que eu acredito. Se eu for presidente da República, eu vou defender no exercício ali do Poder Executivo, dentro da Constituição, aquilo que eu acredito. Eu não posso abrir mão da minha convicção. Eu tenho uma visão de um Estado ideal. A minha concepção antropológica, conservadora, defende vida, família e liberdade, porque entende que por este caminho nós vamos atingir a felicidade em sociedade de todas as pessoas, independente da religião. Então, o Estado teocrático, no sentido de ter uma religião só, aí fere a laicidade. Mas o governante, ele não pode ser covarde. O governante, ele tem que assumir posição. O governante tem que ter lado. Mesmo porque eu acho que o Estado de representatividade, que é democracia, eu vou me espelhar em quem me representa, nos ideais que eu me identifico. E dentro desses ideais que eu me identifico, que eu tenho que ver. Aqueles ideais confirmam comigo e eu vou com aqueles ideais. Exatamente. É isso que a gente tem que compreender com relação a isso. E a gente tem que buscar isso, né? O ideal é isso. Eu acho que o Brasil tem se despertado, a bússola também tem, eu acho que acrescentado para as pessoas isso, e pelo menos é o que a gente deseja, é que as pessoas se despertem para o conhecimento. Sim. E o conhecimento passa por isso. Você tem que não só... E antigamente, gente, a gente chegou numa barbárie uma vez no país de eleger um presidente pela beleza. Existia um presidente eleito no Brasil, pesquisa na história, que elegeram ele porque ele era bonito. Isso não é critério para eleger as pessoas. Hoje o critério está sendo se ele tem muitos seguidores no Instagram e no Facebook. Inverteram um pouco, mas pelo menos ali dentro do seguidor você pesquisa o cara. Fala assim, esse cara me representa. Agora, voltando ao assunto, se eu me sentir, Mário, o professor, chama de professor. Fica à vontade, gente. Se sentimos que estamos enfrentando perseguição religiosa, o que eu tenho que fazer, cara? Excelente. Se eu me sinto isso, por exemplo, no meu trabalho, na escola, por exemplo. Na escola, eu falo de prancha e de prática. Se você se posicionar falando, eu sou conservador, já chega, filho. O pessoal nem te dá bom dia. E aí, se eu me sentir nesse tipo, se eu me sentir nesse estado, o que eu tenho que fazer? Aonde que eu recorro? Com quem que eu recorro? Como é que faço? Então, o governo federal, ele possui o Disque 100, que é o telefone
onde as pessoas que se sentem violadas nos seus direitos humanos, né, porque o Disque 100 está vinculado ao Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, né? Até então, nessa gestão, era da ministra Damares, né? Que inclusive terrivelmente cristã. E virou senadora agora. Isso, senadora. Então o Disque 100, ele é o canal para se fazer denúncias, tá? Denúncias de violação aos seus direitos humanos. A gente está falando aqui de liberdade religiosa. Quando se viola a liberdade de crença e religião, está se violando um direito fundamental, está violando o seu direito humano. Né? Porque muita gente fala, direito humano é só direito dos manos, né? Que é só vai defender o criminoso. Mas não, essa coisa toda. Isso, mas o direito humano também envolve a questão da discriminação racial e religiosa. Então o Ed está falando aqui, eu estou no meu ambiente acadêmico, no meu ambiente escolar, no meu ambiente de trabalho, e lá eu sou ridicularizado em função da minha religião. É o crente, é o que crê no criacionismo, porque dentro da escola é assim, né? Então você não acredita que o homem veio do macaco, não, você acredita que nós somos criados por Deus. Pois é, então... Na verdade, nem falam assim, você acredita nessa fantasia. Na fantasia, porque acredita nessa utopia. Mito, né? Para eles, para a teologia liberal, o Gênesis é um mito. É um mito. Né? Então, você é ridicularizado nesse ambiente. Então, quando você é ridicularizado em sociedade, o Disque 100 é um bom canal. Agora, o indivíduo que quiser promover uma ação judicial, inclusive no âmbito criminal, ele tem amparo para isso também, que aí a gente está falando de discriminação religiosa, e a mesma lei que protege a pessoa da discriminação em razão de gênero, né, sexual, da mesma forma que você não pode discriminar alguém em razão da sua homossexualidade, você também não pode discriminar ninguém em razão da sua religião ou cor. É a mesma lei, é a Lei 7716 de 1989. Essa lei protege todo cidadão brasileiro de discriminação religiosa e é crime inafiançável. É grave. Fala-se muito de homofobia, né? Mas a cristofobia, entre aspas, né? Porque esse é um termo, é um neologismo para explicar a violação à liberdade religiosa do cristão. A cristofobia está equiparada à homofobia. Se alguém é discriminado em razão da sua religião, é um crime muito grave. E descriminalizar seria diminuir? O que seria etimologicamente a palavra? Descriminalizar é deixar de ser crime. Aquilo que hoje é tipificado como crime deixa de ser. Agora não é. Então fugiu minha palavra. A questão do preconceito em si. Dentro do preconceito. Eu estou bem leigo aqui. Dentro do preconceito. Se torna crime por quê? Porque eu passo a usar palavras de ofensa, eu passo a ofender a pessoa diretamente com testemunhas e passo a isolar essa pessoa, eu fazendo essas palavras diretamente de ofensa, aí passa a se constar crime? Isso. O artigo 3º dessa lei que eu mencionei, que é a Lei Federal 7716 de 89, o artigo 3º fala sobre isso. Ele tem aqui alguns verbos e aí você vai entender. Por exemplo, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. E aí a pena para este crime, que é uma pena de discriminação, né, religiosa, aí fala, incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, a gente está falando de xenofobia também, né? Obstar a promoção funcional. Esse é um crime que a pena é de 2 a 5 anos. Não. É grave. Sim. Então, por exemplo, você faz um concurso para ser professor. Mas em razão da sua fé religiosa, quando você vai tomar posse, você é impedido. Crime. Entendi.
Você tá entendendo? É crime, não pode impedir alguém em razão da sua religião. Me corrija aí se eu estiver errado. Eu aprendi assim, eu queria ver se eu tô certo, né? Porque eu tô com especialista, eu vou aproveitar, né? Vou ter aula, né, Matheus? Para mim ter opinião, por exemplo, eu não preciso falar diretamente a pessoa, porque senão eu ofendo a pessoa, principalmente no âmbito da religioso, da minha religião. Mas eu posso dizer assim, segundo a Bíblia, ou segundo aquilo que eu acredito, segundo a minha crença, eu já tirei a palavra de ofensa. E eu posso falar, minha opinião, segundo a minha crença, é assim, assim. Eu não concordo com esse ato, eu não concordo com o adultério, eu não concordo com a fornicação, eu não concordo com roubar, eu não concordo com isso, segundo a minha crença, segundo as escrituras, segundo o que eu penso. Se eu falar dessa forma, eu estaria sendo uma forma legal de falar, de se pronunciar? Em tese, tá? Em tese? Só complementa a dele. Sim. Isso que eu ia perguntar, porque é uma ordenança para nós cristãos, né? Cumprir o ID, né? Levar o evangelho. Isso. Então, como que nós faríamos, dentro aí já dessa pergunta do Erdut, como que você, ô Mariel, poderia nos dar, nos aconselhar dentro que a gente possa não discriminar o outro levando o evangelho? Assim, você que é formado em direito, né? Você que é um pastor, como que nós poderíamos proceder, né? Levando o evangelho, cumprindo aquilo que Cristo nos determinou, né? Sem ferir o outro, sem ferir a lei, sem... Porque a gente também entra no outro âmbito também, que as pessoas acham que discordar é falta de amor. Não, pelo contrário. Isso. Se eu vejo a pessoa tá no erro e pra mim, na minha cosmovisão, é erro, eu tenho que discordar porque eu vou estar amando ela. Eu não vou estar amando ela se eu deixar ela no buraco. Olha é a mesma só. coisa que falar para um drogado. Fala assim, ó, droga é errado, não use droga. Mas, não pode falar, peraí, eu tô falando porque prejudica a sua vida, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar seu futuro. E eu não tô deixando de amar ele. E a gente tem essas distorções que são semânticas de palavra que acaba deixando a gente como intolerante, como retrógrado, como passado. E a gente encheu de perguntas, então raciocinem pra gente. A fé cristã, a gente tem que assumir os nossos pressupostos, sabe, Matheus? Sabe, Ed? A gente não pode ignorar... João Batista perdeu a cabeça, pessoal. A nossa convicção religiosa, ela é excludente. Quando você lê lá em Deuteronômio 6, verso 4, o que está escrito ali? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós temos uma fé, a fé cristã, ela parte do pressuposto que existe somente um Deus e não há outro. Quando você faz isso, você necessariamente, ao pregar o evangelho, você está negando a divindade a qualquer outra religião. A divindade X é a deusa... a grande maioria das religiões são politeístas. A deusa do mar, é a deusa não sei da quanto. Não, eu sou cristão e eu nego a divindade a qualquer entidade espiritual. Não há outro Deus a não ser o nosso. Isso é discriminação religiosa, é preconceito? Não. É a minha convicção religiosa. Se eu tiver que abrir mão dessa convicção para então ficar dentro do politicamente correto, aí eu estou rasgando as escrituras. Por isso que eu falo que quando eu vou discutir liberdade religiosa, eu discuto por outros viés. Por quê? Senão a gente vai cair na neutralidade religiosa, a gente vai cair no politicamente correto e a gente vai tentar trazer isso para dentro do evangelho. A gente vai começar a pegar o evangelho e com aquela grosa, né? A gente vai começar ali a parar e moldar o evangelho ao pensamento do mundo. Não. Quando eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho a partir disso aqui, ó. Não há outro Deus, só há um Deus. Eu não concordo. Tudo bem, aí é a sua liberdade de não concordar. Eu não estou aqui pregando, por exemplo, que nós... a gente vem a invadir templos religiosos, destruir ícones, né, os iconoclastas, né? Não é essa, não estou pregando violência, mas eu tenho que até mesmo para que eu possa entrar num diálogo interreligioso, eu tenho que assumir a minha identidade religiosa, quem eu sou, senão eu me perco no outro. Ótimo. Voltando rapidinho lá, o raciocínio lá, que você falou mais ou menos. Mais ou menos por quê? Quando eu digo, segundo aquilo que eu acredito,
eu discordo assim. Aonde que está o erro aí? Você ia completar o raciocínio. Lá da questão de se manifestar, como se manifestar dentro do direito. Eu não me lembro do que eu estava falando. Vamos lá. Dentro do direito, eu posso discordar das pessoas e dizer assim, segundo a minha fé, roubar é errado. Segundo a minha fé, fornicação é errado. Segundo a minha fé, adultério é errado. Segundo a minha fé, eu não concordo com homossexualidade. Segundo a minha fé, a minha crença. Aonde que eu posso falar dessa forma que não seja ofensivo a ponto de descriminalizar e virar um processo ou virar alguma coisa desse tipo? Aí você tem que entender também o que diz aquela lei que eu mencionei. Por exemplo, o artigo 20 fala praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quando eu pratico, no sentido, você é crente, você não presta, todo pastor é ladrão. Isso aí é uma forma de crime. E a pena para esse crime é de 1 a 3 anos. Quando você não faz esse tipo de conduta, né? Quando você não tem esse tipo de conduta, tá tranquilo, você pode se expressar dessa maneira aí, que não é considerado crime. Para que haja a prática de crime, o agente tem que praticar o verbo do tipo criminal. Tem que ser ofensivo. Isso, ele tem que praticar, induzir ou incitar a discriminação. Se você não está fazendo isso, você está expressando a sua opinião, não há uma prática de crime de discriminação religiosa. Emendando o que o Matheus falou também, eu acho interessante, a gente vive nesse mundo, e o senhor falou isso, eu acho de grande valia, Mariel. Não tem como hoje a gente viver esse politicamente correto e não se posicionar. Não existe essa questão. A gente tem que se posicionar existe a verdade absoluta, que eu creio numa verdade absoluta, e não a questão do relativismo. Isso. O problema é que a gente está relativizando muito a fé em prol de abrir mão de uma verdade absoluta. E cristão tem verdade absoluta. Jesus é Deus. A gente não quer incomodar, né? A gente quer ser o bonito do mundo, amado pelo mundo, sendo que Jesus mesmo falou que isso não vai acontecer. Mas a gente quer ser agradável, né? A gente coloca esse evangelho cor-de-rosa para atrair as multidões. E não vamos ofender, não vamos falar sobre isso não, porque isso pode ser ofensivo e vamos perder seguidores, vamos perder vamos ser cancelados. Estamos com medo de ser cancelados. E esquecendo que no Evangelho a gente tem um exemplo, João Batista perdeu a cabeça. Por que ele perdeu a cabeça? Porque ele falou do governador que estava em adultério. Os apóstolos foram de cabeça para baixo. O nosso alvo, ele foi crucificado, né? Exatamente. A gente crê em Jesus e Jesus foi cancelado. Foi canceladíssimo. Né? Justamente. Ressuscitou no terceiro dia, mas foi glória cancelado. A Deus. Mas é isso. A gente já está caminhando para o final, e antes de ir para o final, eu queria fechar com uma questão assim, meio que chave de ouro, né? Vamos dizer assim. O que o senhor pensa para o direito religioso no Brasil e o que o senhor tem visto aí das igrejas com relação a esse posicionamento? O que você dá de recado para os seus amigos pastores se posicionarem, falarem, os nossos ouvintes, os nossos colegas? O que o senhor vê nisso aí? O senhor pode colaborar? Não tenham medo. Não tenham medo de expressar a sua fé. Falar, por exemplo, que menino é menino, menina é menina. Porque o óbvio hoje praticamente arranca a sua cabeça, se você falar o óbvio. Não tenham medo de pregar Gênesis. É o que está ali. Você está falando da sua fé. Obviamente, nos limites do bom senso, porque em nome de uma pregação também você não pode incitar discriminação, né? São coisas diferentes. Você vai expressar a sua fé sem, contudo, ter um discurso que é o chamado discurso de ódio, né? De você levantar um sentimento negativo contra determinado grupo, determinada etnia, determinada religião. Isso definitivamente não pode acontecer. Mas, resumindo e respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, não tenham medo. O medo, ele é um espírito que não vem da parte de Deus. Se a pessoa acolhe o medo no seu coração, uma vez que esse espírito não vem de Deus, ele só vai fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Então não tenham medo, sejam ousados na pregação do Evangelho. Mais alguma coisa aí, Matheus? Não, Tomás, quero agradecer, né, o professor, o pastor, né,
Muito obrigado, Mariel, Mateus. muito obrigado, viu? Aprendi muito mesmo. E é isso, eu quero agradecer, mas vamos lá, Edson. Ainda tem um tempinho ainda pra gente acabar. Ô Mariel, fala aí pra gente aí com relação à sua experiência. Você tem vivido, alguém tem te procurado com relação a essa questão da intolerância? Você tem atendido alguns casos, orientado? Como que tem sido isso aí? Sim, na minha prática, sempre que a pessoa chega perto de você assim, eu estou desesperado que eu fui cancelado no meu trabalho, eu sou crente. Exatamente, até quando eu ministrei um curso na Lagoinha chamado Cristão e Política, lá a gente trabalhou esse tema e as pessoas falam do cotidiano delas dentro da sociedade, né? Porque ela, como cristã, ela muitas vezes ela é excluída da participação política na sociedade. Porque ela é cristã, é o crente, é o retrógrado, é o fundamentalista, um termo que é utilizado também para ridicularizar o cristão, como se isso que eu falei aqui fosse errado. Estão criando caixinhas pra gente, né? Rótulos e mais rótulos. Que é o fascismo, né? O fascismo faz isso. Ele cria o rótulo, tal como criou para algumas minorias, no caso os judeus também, o nazismo. Cria o rótulo para desumanizar e desumanizando eles podem tirar a liberdade. Nossa, isso é muito interessante, porque na verdade é o que acontece. Isso. E completando aquilo que o senhor disse, eu acho que a gente não tem que ter medo de ganhar um rótulo de estar ciente e verdadeiro com a nossa fé. Sim. A gente não tem que vender, porque o preço que Jesus pagou foi alto. Isso. Ele pagou a sua vida, ele se deu por nós, e ele se entregando por nós, a gente tem que, no mínimo, se entregar para ele. Isso. Sabe, devolver para ele aquilo que é de graça. Ele nos deu a graça e... não é devolver a graça, porque a graça é graça, mas é com as nossas atitudes, mostrar a resposta para ele com relação à sociedade. O que eu aprendi hoje, que ficou de lição para mim, tem que se posicionar sim. A gente precisa estudar, aprofundar, conhecer realmente o nosso direito, entender aquilo que a gente precisa falar e quando o Espírito Santo tocar no nosso coração, que a gente se posicione e fale, mesmo que custe a nossa cabeça. Isso. Tem um ditado antigo, Mariel, no Antigo Testamento, que Elias, né, ele tinha esse apelido de ser chamado perturbador de Israel. Por que ele era o perturbador de Israel? Porque ele era o cara que não conformava com a sociedade dele na época. E ele não conformando com a sua sociedade na época, o que ele fazia? Se posicionava. Não é Baal, é Deus. Isso. E a gente está vivendo numa sociedade que tem pedido aos ouvintes, a mim, a todos os cristãos que se identificarem, a se posicionar. Custe o que custar. Irmão, pode custar sua cabeça, mas lembra, você fechou o olho aqui, na hora que abrir, você está na glória com o Pai. E não tem preço maior do que Glória isso. a Deus por isso. E eu queria que você deixasse as considerações finais, seus contatos, alguma coisa para as pessoas poderem estar em contato, seu Instagram. Obrigado, assim. Ed. Então, finalizando, eu quero aqui agradecer a presença, né, a participação. Meu contato no Instagram é ADV Mariel Marra. Aqueles que tiverem dúvidas... ADV por advogado. Isso, ADV Mariel Marra. Aqueles que tiverem dúvidas podem me procurar lá. Eu quero fazer aqui um apelo, Ed. Não somente aos cristãos de uma forma geral, mas especialmente aos advogados cristãos. A gente está falando aqui muito sobre posicionamento. Sim. Na próxima eleição da OAB, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ocupar comissões e, quem sabe, até mesmo a presidência da nossa organização. Muito obrigado, Mariel. Mateus, despedida, já foi? Boa noite, ouvintes. Muito obrigado e a todos, né? E até a próxima. E né? até a próxima. E eu também quero estar me despedindo aqui. Vocês não ouviram a voz mais bonita de Belo Horizonte? E ela está aqui conosco, a dona Michele, e ela vai falar uma boa noite pra gente. Não, Michele, para despedir? Boa noite. Aê! A voz mais bonita de Belo Horizonte. Eu queria agradecer os ouvintes, a Bússola do Mundo, a pastora Ângela Valadão, representante desse ministério. O nosso intuito é levar conhecimento que liberta, e o slogan do programa é: a fé verdadeira não contradiz a ciência. Busque conhecimento que você vai buscar Deus. Muita ciência, mais próximo de Deus você vai estar. Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira que vem. Ideologia de gênero é o nosso tema. Até mais, ouvintes.